Senhoras e senhores, feito o registro das autoridades e representantes que participam desta audiência pública para a apresentação, discussão e definição sobre a implantação da fiscalização eletrônica no trânsito do município de Brusque, nós convidamos primeiramente o nosso prefeito, Paulo Roberto Essel, para que passe as informações de como vamos proceder nesta audiência pública. Eu quero saudar todos vocês, dizer que é muito importante a presença de todos aqui nessa noite, sejam das autoridades que foram nominadas pelo protocolo, como também de todas as pessoas que estão presentes. Esse é um espaço inédito no município de Brusque, é a primeira vez na história que a gente tem conhecimento que o Poder Executivo Municipal está chamando a sociedade para deliberar, para tomar a decisão. Aqui, ao final, todos terão direito a voto. Mas antes da decisão do voto, é fundamental que todo mundo ouça aquilo que vai ser apresentado, as posições, as visões dos dois projetos que, de certa forma, estão nesse momento em disputa na sociedade. Nós passamos a cidade, quero cumprimentar também a imprensa que registra esse momento, dizer que no final do ano passado, a cidade passou a observar uma campanha muito forte de mídia, de outdoor, de adesivo, de rádio, de TV, contra a implantação de radares. E nós ficamos perplexos naquele momento com a campanha, porque não tinha nenhuma solicitação, nenhum pedido de compra de radar, nenhum encaminhamento para licitação. Existia, sim, um projeto sendo concebido na Secretaria de Trânsito e Mobilidade para fiscalização eletrônica. Mas nenhum passo havia sido dado. E houve uma movimentação das entidades da cidade, e a manifestação, nós vivemos num país democrático, e as manifestações são livres a quem quiser fazer manifestação, só que nós ficamos surpresos, porque nenhuma das entidades entrou em contato com a gente para saber qualquer coisa a respeito daquilo. Ninguém ligou, dizendo, estão ficando maluco querer instalar esses equipamentos pela cidade? E nós, como era final de ano, a gente, bom, deixa os ânimos se acalmam e ano que vem a gente encontra a solução para esse problema. Contudo, na semana retrasada, foi aprovada na semana passada, foi aprovado na Câmara de Vereadores um projeto restringindo a fiscalização eletrônica na cidade. Então a Câmara de Vereadores apresentou um projeto e votou essa lei por maioria, e a Prefeitura tem um outro projeto, uma outra ideia. E o objetivo dessa audiência pública aqui nessa noite é a seguinte: apresentar os dois projetos, aquilo que a Prefeitura está pensando, aquilo que os vereadores apontaram como alternativa e que foi votado na Câmara de Vereadores na semana passada. Vamos fazer a apresentação pelo nosso secretário de Trânsito e Mobilidade, Paulinho Sestrem, das duas propostas. Após a apresentação das propostas, o microfone vai ser aberto para todos que quiserem usar da palavra. Cada pessoa que quiser usar da palavra vai ter 3 minutos para expor a sua posição, fazer a sua manifestação. E, ao final, nós vamos colher a impressão de todos vocês, através da manifestação de vocês, através do voto. E aquilo que vocês disserem aqui, nessa noite, vai ser aquilo que eu irei acatar na Prefeitura. Porque o projeto da Câmara de Vereadores, como é do conhecimento de vocês, nesse momento está na minha mesa e cabe a mim sancionar, ou seja, aprovar o projeto da Câmara ou vetar o projeto da Câmara, não concordar com o projeto da Câmara. Mas essa decisão nós vamos tomar aqui coletivamente.
O que não é possível é a gente transformar um assunto dessa natureza num cavalo de batalhas. Com certeza, a cidade tem assuntos muito mais importantes, ou tão importantes quanto estes também, para serem tratados e resolvidos. Agora, não pode ser um radar que pode transformar uma discussão dessa num cabo de guerra, num cavalo de batalhas. O que nós queremos é segurança no trânsito. Então agora, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, não vou nominar novamente as entidades que foram nominadas aqui pelo protocolo, mas saudar cada um de vocês, a manifestação de cada um de vocês. Passo agora a palavra para o nosso secretário de Trânsito, Paulinho Sestrem, que vai apresentar um conjunto de informações a respeito dos 2 projetos. Ao final, a palavra vai ser liberada para vocês e, ao final, nós vamos votar. Aquilo que vocês votarem vai ser a minha decisão. Obrigado, boa noite. Meu nome é Paulo Rodrigo Sestrem, mais conhecido como Paulinho Sestrem. Como o prefeito acabou de falar, eu sou secretário de Trânsito e Mobilidade aqui da cidade de Brusque. E só um detalhe antes de começar a apresentação desse projeto, que ao final, na realidade, vai estar passando uma ficha de inscrição. Nessa ficha de inscrição, vocês já podem, na realidade, fazer a inscrição no papelzinho que vocês têm, para aí sim, no final da apresentação, começarem as perguntas, opiniões, manifestações. Então, diante disso que o prefeito colocou, eu tenho para apresentar aqui o projeto, que é um projeto que não começou hoje. Então, em 2009, quando eu cheguei na prefeitura, no novo governo, nós criamos o programa Paz no Trânsito, o qual não se faz sozinho, depende de todos. E aí fomos angariando parceiros, aonde hoje podemos dizer que temos uma grande parte da sociedade participando do programa Paz no Trânsito. Ele foi desenvolvido justamente para reduzir o número de acidentes e mortes na nossa cidade. Hoje, nós temos ainda um grande número de pessoas perdendo a vida nas vias da nossa cidade. E quando nós constatamos esses números, foi criado esse programa. Então, diante disso, é importante que a gente conheça os números da nossa cidade. Então, a nossa frota de veículos vem aumentando 4, 5% todos os anos. Chegamos no final de 2013 com quase 90 mil veículos na nossa cidade. Fora os veículos que vêm de outras cidades todos os dias para Brusque, por nós sermos uma rota de passagem. Acidentes em 2011, 2.688, em 2011, 2012, 3.068 e em 2013 começou a diminuir. É muito acidente, aonde inclusive, depois com mais propriedade a Polícia Militar vai falar, muitos acidentes desses a Polícia Militar está atendendo, né? E não consegue cumprir sua real função. Mas o que mais nos preocupou naquele momento e vem preocupando é a questão das mortes. 33 mortes em 2011, 28 em 2012 e 15 em 2013. Paulinho, o que aconteceu ali? Quase 50% diminuiu o número de mortes? Sim, só que ainda nós não podemos trabalhar com esses números na banalidade. Quando a gente só trabalha com o número e, infelizmente, 33 famílias aqui, 28 aqui, 15 aqui perderam algum ente querido. E aí a gente sabe que quando é com alguém mais próximo, a situação é mais difícil. E essas 15 mortes aqui têm um reflexo de um trabalho, que vocês vão ver depois, de várias instituições e do próprio brusquense em si, que está mudando sim o seu comportamento em muitas situações do trânsito. Só que esses 15 que morreram aqui é reflexo do que todos estão aqui, e vão saber o que eu estou falando, acompanham no rádio, no jornal, na TV, na internet, que é só nós abrir uma página hoje na internet, a gente vê postes sendo derrubados, veículos caindo no rio, colisões frontais, laterais violentíssimas, pessoas provocando acidente e fugindo, não ajudando nem o outro que foi a vítima do acidente. Isso nós estamos vendo a toda semana, todo fim de semana na nossa cidade. Temos mais um acidente agora na Santa Terezinha de um menino que está na UTI, né, que colidiu num poste de moto. Nesse momento, a família dele deve estar realmente numa situação complicada. E aí partindo exatamente para o que a gente vem fazendo,
que é o triângulo da segurança no trânsito. Qualquer cidade que queira trabalhar no trânsito tem que trabalhar nessas 3 frentes, não tem saída, tem que ser por aí. Então, rapidamente, para não perdermos muito tempo, a sinalização que vem sendo implantada na cidade, tanto a vertical, semafórica, horizontal e outros dispositivos como travessias elevadas, ilhas, guarda-reios e outras, que são dispositivos de sinalizações que o Código de Trânsito prevê e que a Prefeitura, lá na época do IBPLAN e agora na CETRAN, Secretaria de Transmobilidade, nós viemos implantando na cidade. Temos a educação, que esse é o carro-chefe do programa Paz no Trânsito. O que nós temos hoje de educação na cidade? Isso é importante saber. O programa Se Essa Rua Fosse Minha, em rápidas palavras, ele consiste no treinamento de professores de 1ª a 4ª série para trabalhar com nossas crianças na escola, com tema transversal, trabalhando o trânsito com matemática, português, ciências e por aí vai. Se alguém daqui tem filho em escola municipal, já viu esse material chegando nas suas casas. Tem até uma revistinha para os pais também trabalharem com as crianças trânsito. Só não foi executado em 2011, desde 2009 para cá nós tivemos esse programa. Programa Futuro Condutor, né? Eu, por ter sido instrutor de autoescola há 10 anos, eu sei que aqui forma-se o condutor na autoescola quando ele está prestes a pegar a carteira de habilitação. E quando ele pega a carteira de habilitação, nunca mais ele fala de trânsito, dificilmente. E a gente está indo em algumas autoescolas que estão nos dando essa abertura para falar sobre a realidade do trânsito ali, na hora da formação, que também é importante. Palestras em empresas e entidades, né? Aqui foi uma empresa muito grande que a gente atingiu quase 900 pessoas num dia só. Eu e o Tenente Fraga da Polícia Militar nessa foto aqui. Então conseguimos levar lá também o programa Paz no Trânsito e fizemos isso com frequência. O Pé no Bairro, qual nós somos parceiros da Polícia Militar, do SESC, do Jornal Município, que tem esse projeto na cidade. As abordagens educativas, certamente alguns de vocês aqui já devem ter sido abordados com vários temas diferentes, trimestrais, onde os agentes fazem abordagem nas vias de Brusque, que é um momento educativo, né, onde tem essa possibilidade. O aluno guia, que estão acontecendo tanto no Paquetá, vai voltar agora, estava em obra lá, e na Escola Nova Brasília, onde a criança faz a travessia da comunidade escolar, é treinada pela Polícia Militar e pela Guarda de Trânsito, e tem essa possibilidade no final das aulas, somente no final, em dias que não chove, e somente quando o policial ou agente se desloca até a escola. Temos a gincana Concurso Paz no Trânsito, que é um aparato de todos esses programas, que no final do ano é feito essa gincana no pavilhão da FENARRECO, onde lá as crianças ganham premiações, apresentam teatros, paródias, atividades lúdicas e por aí vai. Temos o Transitando na Escola, que é uma parceria com a Mega Motos, onde as próprias crianças, foi atingido 5 escolas em 2011, 17 escolas de 2012 e 17 escolas de 2013, aonde o instrutor, que é o Maico, muitos de vocês já devem conhecer também, vai nas escolas junto com os agentes para fazer a confecção desse material, que é desenvolvido pela própria criançada. Temos os vídeos da TV Cidadão, os agentes de trânsito dando dicas de segurança no trânsito para as pessoas que estão nos postos de saúde e nos órgãos públicos onde passa esse canal, onde é transmitido. E recentemente, agora no final do ano passado, segundo semestre, foi feito a Transitolândia, inaugurado no quartel da Polícia Militar na Santa Terezinha. Um trabalho que já está trazendo resultado, até porque as crianças que passam por lá têm aula teórica e prática. Não vou aqui mostrar todo o material que as crianças ganham lá, mas é um trabalho que realmente está nos orgulhando do que está acontecendo lá. E então quer dizer que o setor educativo, né, da prefeitura com esses parceiros atinge toda a faixa etária. Vai desde a criança até o adulto. E isso é muito importante, porque se fala como que a gente vai mudar o comportamento do adulto, né? Eu creio sim na mudança. Se as pessoas param de beber, param de fumar, elas podem mudar seu comportamento no trânsito. E alguns vêm fazendo isso. E na questão da fiscalização, então, o que acontece na cidade de Brusque hoje de fiscalização? Acontece a fiscalização do fretamento de escolares, acontece a fiscalização dos táxis, acontece os PC Trans diário, e aí vocês viram que reduziu muito as mortes lá, devido à operação Se Beber Não Dirija, mas também os PC Trans diários entre a Polícia Militar e a Guarda de Trânsito. Somente a sensação da gente ir para a rua e saber que pode ser fiscalizado, que pode ter um guarda de trânsito ou um policial militar pedindo nossa carteira de habilitação, pedindo o documento do veículo, a gente já fica um pouquinho mais, opa, eu tenho que tomar cuidado se eu paguei o meu veículo em dia, se a minha carteira não está vencida, se o meu farol não está queimado. A gente começa a se preocupar com coisas que no dia a dia a gente não se preocupava.
E também a Operação Se Beber Não Dirija, né, que é uma das grandes responsáveis, né, pela redução de mortes no ano passado. Depois até eu acho que também o bombeiro, a polícia militar vai poder falar que não foi feito muitas infrações a mais do que no outro ano, mas a sensação de fiscalização na madrugada foi grande. A imprensa ajudou demais divulgando as operações. E isso começou um falar para o outro, para o amigo, e roda de futebol, de baralho e por aí vai. Daqui a pouco o pessoal começou a tomar mais cuidado. E mesmo que ainda acontecesse de beber, bebia menos e ia com mais cuidado para casa. Já isso teve também um resultado. E na fiscalização ainda, todas as regras de circulação e conduta que são realizadas pela Guarda de Trânsito e pela Polícia Militar. Isso tudo, pessoal, né, multas e tal, gera uma arrecadação para o município. Claro que tem o dinheiro envolvido aí quando se paga uma multa. E aqui é legal agora mostrar que muitas vezes a gente escuta mitos sobre esse dinheiro, onde é investido esse dinheiro da multa, né, quanto mais o guarda multa, mais ele ganha, quanto mais a polícia multa. Então, o que acontece? Foi arrecadado, está no portal de transparência da Prefeitura, total arrecadado em 2013, 2.103.000. Existe uma lei federal que 5% vai para o Fundo de Segurança de Trânsito, que é aquele valor. Outro é o CIASC, que é a operadora que coordena o convênio de trânsito com o Detran, mais 105 mil, ficando um saldo de 1.893.000. Existe um convênio que todas as prefeituras que são municipalizadas têm com o Detran. Esse convênio, em algumas cidades, é 60% do município e 20% para cada polícia militar e civil. Em Brusque, nós temos um convênio que é 70% para o município e 15% para a polícia militar e 15% da polícia civil. Dinheiro da multa, que é aquele que eu falei. O correio, o serviço de correio, o SEDEX, infrações que vêm de outra cidade, o brusquense que tomou multa em outra cidade, o brusquense ou o cidadão de outra cidade tomou multa em Brusque, eles fazem esse recurso. Então, esse valor é esse 202.000 no ano 2013. Despesas bancárias, que é um imposto também que é pago quando paga a multa. A JARI, que é a junta administrativa, onde as pessoas fazem o recurso e aí é julgada a multa, né? Porque às vezes o auto está preenchido errado, às vezes a pessoa foi multada numa rua que o endereço está errado e por aí vai. Tem várias defesas. Fardamento e equipamento da GTB, né? Foi esse valor. Equipamentos de informática, equipamentos da central, né, da Guarda de Trânsito, sistema do Cricinet, que é um sistema operacional de registro de acidentes e por aí vai, sistema de câmeras, dentre outros. Alimentação para quem trabalha 12 horas, né, e ainda algumas operações que ficam à noite. Sinalização horizontal, sinalização vertical, sinalização semafórica, que é muito caro, o semáforo, guarda-reio, ilhas, espelhos, né, veículos, aquisição e manutenção, treinamentos e capacitação dos profissionais que trabalham nessa área e aquisição de uma máquina de pintura que você já deve ter visto aí pela rua, né? É uma máquina meio estranha, bicuda, assim, ela já está andando aí pela rua fazendo... E os outros aqui, material, educativo e por aí vai. Então, esse é o valor do dinheiro arrecadado do ano passado. Então, como vocês podem ver, nenhum valor daqui vai para o agente. O agente de trânsito policial, ele é pago com o dinheiro, outro orçamento, e não esse das multas, certo? Por lei federal, nós temos que usar o dinheiro da multa somente em educação, fiscalização e engenharia. E aí, qual é o projeto dos equipamentos eletrônicos, né? Que o prefeito falou. Equipamentos eletrônicos, né? Então, qual é a proposta? É que são 3 tipos de equipamento. Só que os radares que vinham sendo falados, não é os radares no plural, é um radar. Então, nós vamos poder conhecer eles aqui um pouquinho melhor. O primeiro... A gente tem a proposta no estudo técnico que foi desenvolvido e está ainda em andamento, que são 8 cruzamentos da cidade e nós temos o furão. O furão é essa caixa aqui que fica aqui, que fiscaliza quem avança o sinal vermelho e para sobre a faixa. Nesse furão, deixar bem claro, não tem controle de velocidade na cidade de Brusque. Por que nós não botamos o controle de velocidade no semáforo? Por uma situação bem simples que a gente percebeu que estava acontecendo em algumas cidades. Quando está no amarelo, o que acontece? Está no amarelo, vou acelerar um pouquinho para passar de uma vez. Aí aumenta a velocidade e passa no vermelho. A pessoa toma 2 multas debaixo do semáforo. A primeira é porque avançou o sinal vermelho, não deu tempo de passar no amarelo. E a segunda é porque, como tu acelerou um pouco mais, tu tomou a multa de excesso de velocidade. Então, a gente, para o projeto que está sendo feito aqui, é somente o avanço sinal vermelho e a parada sobre a faixa. Aí a pessoa é multada. Os locais que terão esse equipamento tem que ter essa placa branca do lado do porta-foco do semáforo, informando que aquele cruzamento tem fiscalização eletrônica. Se vocês passarem qualquer sinaleira
que não tiver aquela plaquinha, claro que não é para furar, né? Mas não vai ter a fiscalização eletrônica naquele local. Os locais preliminares com levantamento estatístico de acidente são esses 8 aqui, ó, que a gente fez, né? Que é Otto Renault com Rua Centenário, que é ali a antiga Quiri, né? As pizzarias, a Renovil, Getúlio Vargas com Lauro Miller, o HSBC, Augusto Barco no Joaquim Serrana, inclusive esse já com óbito, esse aqui com óbito também. Rua Delfim de Brás com a Avenida Dom Joaquim, Otto Renault com Benjamin Constante, não teve óbito lá que eu me lembro nos últimos 5 anos, mas tiveram acidentes graves lá. Rua João Bauer com Felipe Schmidt, a antiga Inforhard ali. Rua Adriano Scheffer com o prefeito Germano Scheffer, naquele cruzamento do terminal já foram constatados alguns acidentes, e 1º de maio com Gustavo Rolf-Papp. Então seriam esses 8 cruzamentos que a gente tinha a intenção, né, de implantar o furão. O segundo equipamento, então o primeiro é esse, o furão. Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida que pode ser que eu esqueci de falar, fiquem à vontade para perguntar. O OCR é o segundo equipamento. Esse OCR também não controla excesso de velocidade. Ele é só um leitor de placa, nada mais. Ele é colocado 100, 150 metros antes de uma operação de trânsito, aonde é jogado essa mensagem para o sistema de dados online do Detran, que, por exemplo, o meu carro, o final da placa é 4. Eu não paguei, 3, vamos supor, eu não paguei esse mês o final da minha placa. Se eu passar daqui a 2 meses, vai constar que o meu veículo está em débito, está atrasado. Aí sim esse veículo vai ser abordado. Esse veículo também, esse equipamento também registra os veículos com registro de furto, né, de roubo, e isso também é segurança pública. É muito importante as polícias rodoviárias estão utilizando, as cidades já estão utilizando, justamente até numa abordagem de rotina, fica mais simples. Se eu pago o meu documento em dia, estou indo para o trabalho, mesmo que seja atrasado, eu não vou ser abordado aqui, vai ser abordado aquele que realmente não pagou. E nós tivemos o último levantamento do Detran em fevereiro, que a cidade de Brusque tinha 22 mil veículos em débito. Daqueles 90 lá, tinha 22 mil. Então é um número assim até alto, né? Para está em débito. Então esse seria o OCR, que é o segundo equipamento. E o terceiro e último equipamento é esse aqui, ó, que é o radar móvel. Que é esse, né, que a gente está falando que gerou muita polêmica, né, que estamos contra os radares. É um radar. Então, deixar bem claro que esse radar, ele é móvel, ele não é fixo, né, e ele pode rodar assim em toda a cidade. Lembrando que ele não pode, e aí é um compromisso, né, da secretaria, que quando ele tiver, seja na mão dos agentes ou da polícia, ele não vai poder ser utilizado em vias que não tenham esse tipo de sinalização. O qual, dizer para vocês que a resolução do Código de Trânsito, que é o que nós temos que seguir, não diz que precisa ter essa complementação de fiscalização eletrônica. Teria que ter só a placa R19 dizendo quanto é a velocidade daquela via. Só que aí nós entendemos, por motivo de educação, que realmente era interessante ter a palavra fiscalização eletrônica embaixo. Por quê? É só a gente perceber quando a gente vai para outra cidade, Balneário, Itajaí, Blumenau, todas essas têm o que nós estamos falando aqui, tá? Nós vamos lá, verificamos o quê? Fiscalização eletrônica. Quem daqui não tira um pouquinho o pé, opa, não sei onde está, vou aliviar um pouquinho. Né? E às vezes está distraído mesmo, capaz de passar da velocidade. Mas da distração no volante não podemos, né? Então, toda ela vai ter que ter essa velocidade. Se, por exemplo, um exemplo para nós não irmos longe, na rua Pedro Werner, aqui na frente, vocês estiverem passando e não tiver essa placa ao longo da via, de 500 e 500 metros, avisando que vai ter fiscalização, e vocês, por um acaso, forem notificados por esse radar, vai caber recurso tranquilamente. Agora, esse caso, nós não vamos estar trabalhando com esse equipamento em local algum, sem ter essa sinalização. Que era o antigo pardal, né, na realidade, né? O pardal que todo mundo ainda fala, né? Aquele pardal já foi abolido há algum tempo atrás, né? Por lei. O tipo de licitação que o Tribunal de Contas orienta é o aluguel fixo mensal. Até 2008, o Tribunal de Contas tinha um parecer que poderia ser por arrecadação. Ou seja, nós botávamos uma lombada eletrônica ou qualquer equipamento de fiscalização em qualquer lugar da cidade. Quando a pessoa tomava multa, antes de ir lá renovar o seu documento todo dia, ela tinha que pagar essa multa. Aí, quando ela pagava a multa, a prefeitura ficava com uma porcentagem e passava outra porcentagem para a empresa que venceu a licitação na cidade. Por aí vai. Só que a partir de 2008, o Tribunal de Contas de Santa Catarina entendeu que teria que ser por aluguel fixo mensal. Então, tu bota um equipamento, tendo ou não tendo a tal da multa, você paga um aluguel fixo para aquela empresa. Isso é o que acontece em todas as outras cidades. E aí, essa é as 10 infrações que mais acontecem na cidade de Brusque. Então, também partimos desse número
para a implantação dessa proposta. Olha os veículos que foram flagrados, né, sem licenciamento. É a multa mais aplicada na cidade, 1.711. E daí entra o celular, deixar de efetuar o prazo, deixar o condutor dos assentos de segurança, estacionar em desacordo com o estacionamento rotativo, dirigir o veículo sem possuir, sem negar a permissão. E olha em sétimo aqui, avançar o sinal do semáforo. E isso porque tinha um agente ou policial lá na hora. Fora o que acontece todos os dias que a gente vê, é testemunha que não é notificado, porque não tem ninguém lá para ver. Então, é outra situação. E o excesso de velocidade, claro que não aparece aqui, porque hoje, tanto o policial como a gente recebe ligações lá na secretaria, bota uma lombada aqui porque o pessoal está passando a minha rua muito rápido, tem criança vindo da escola e tal. Mesmo que um agente for lá e ficar plantado lá, ou um policial, ele vai olhar o carro passar 100 por hora, ou 110, ou 90, a gente não sabe, e não vai poder fazer nada. Por quê? Porque ele não tem um equipamento que possa garantir, né, pelo Inmetro, né, credenciado e aferido, que realmente tenha aquela velocidade. Então, é essa situação que nós encontramos a partir daí. Lembrando também que essa daqui é a relação de travessias elevadas que nós temos hoje implantada na cidade. Vocês viram aquelas travessias, né, que nós temos? São 44. Tem mais uma projetada agora na rua Pedro Fantoni, na Abateia, que deve estar saindo essa próxima semana. E aí, que teve abrir uma creche lá também na frente do centro comunitário, daí vai para 45. Junto com isso, nós temos aí as solicitações que chegam da Câmara de Vereadores, Associação de Moradores, do cidadão comum, que às vezes não vai atrás de ninguém, mas faz a ligação e pede, que são essa relação futura de solicitação. Está por ordem alfabética aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui, mais isso aqui. São 101 e está desatualizado de dezembro, tá? Eu não consegui atualizar, que o rapaz da sinalização lá não conseguiu arrumar para mim. Mas passam de 115. Então, nós temos aqui só de travessia elevada, esse pedido. Mais ainda, os locais que as pessoas pedem somente a redução do excesso de velocidade. Só que não pediram travessia elevada. Então, são vários locais. Então, dizer agora, né, a partir do momento que eu consegui demonstrar, até para não me alongar muito, eu até peço desculpa que eu corri um pouquinho, né, para ter a oportunidade das pessoas poderem se manifestar, fazerem perguntas, tem entidades também para falar. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o projeto que foi aprovado na Câmara de Vereadores há uma semana atrás. Como o prefeito falou anteriormente, esse projeto ele prevê que o município só pode contratar a lombada eletrônica. E aí o que nós entendemos, né? Diante dos números que nós mostramos e o estudo que a gente fez, e verificamos isso na realidade em outros locais. Entendemos que o projeto da Câmara de Vereadores não se enquadra, ou seja, não seria a melhor solução para a cidade de Brusque. Por quê? Porque a implantação da lombada eletrônica vai ser feita de que maneira? Você coloca a lombada eletrônica para reduzir a velocidade naquele ponto. Nós podemos acompanhar aqui o número de solicitações que nós temos de travessia elevada. Então, quando a gente coloca uma lombada eletrônica, alguns metros antes se reduz a velocidade. Quando chega em frente à lombada eletrônica, a velocidade está a 40, 50 por hora. E logo depois, esse aumento da velocidade é mais violento. Então, as pessoas que moram logo depois do equipamento eletrônico, naqueles primeiros metros, sofrem demais. Não conseguem mais sair de casa, não conseguem mais atravessar a rua. E aí gera o quê? Um novo pedido de lombada eletrônica, para mais 200 metros depois. E inviável conseguir colocar lombada eletrônica na cidade toda, porque vocês viram que agora é aluguel. Então, se for para implantar a lombada eletrônica no município, vale mais nós ficarmos com a travessia elevada. Paulinho, então a pergunta que não quer calar, por que vocês não colocam travessia elevada na cidade toda e pronto, acabou com tudo? Aí acaba com tudo. Em que sentido? Nós vamos ter a cada 200, 300 metros, aquelas solicitações, uma travessia elevada, aonde os veículos que saem das transversais, engano nosso no início, que diminui a velocidade, fica mais fácil de eu sair. Não, porque como diminui a velocidade, vai ter cada vez mais carros chegando naquela fila. Então a fila vai aumentar e teria que ter uma boa educação de alguém parar para a gente poder sair, né? E a gente não vê isso todo dia. Outra situação, o transporte coletivo, ele tem horário, tem rota, e isso também cada vez mais tranca o trânsito, ou seja, não dá fluidez. E a coisa mais importante que a gente não percebe, mas eu acho que daí agora eu falando pode ser que a gente lembra, é os atendimentos de urgência.
se nós implantarmos aquelas travessias elevadas e der um acidente aonde não tiver travessia elevada, ou um mal súbito, um ataque cardíaco numa pessoa lá na Bateia, ou lá na Volta Grande, até o corpo de bombeiro chegar no Hospital de Zambuja, cada travessia elevada, e quem trabalha como socorrista ou já teve alguém na família, sabe que 2, 3 minutos é fundamental para uma vida. E mais ainda, essa vida que chega lá no hospital, eu não sei se daqui alguém já sofreu um acidente de trânsito, mas se sofreu, sabe que quando chegou no Hospital de Zambuja foi o primeiro a ser atendido. Aquelas outras pessoas que estão lá esperando com outro tipo de enfermidade, ela tem que esperar o atendimento no acidentado. E aí também é uma questão de saúde pública. Não só segurança pública, mas saúde também. E o último número, só para fechar, que envolve, eu vou deixar até para a Polícia Militar o último número na questão de mortes, de homicídio e acidente de trânsito, que eu acho que eles têm mais propriedade do que eu para falar. Então, no geral, pessoal, é essa a proposta. Ou seja, nós queremos reduzir a velocidade da cidade num todo. Nós não podemos reduzir só em alguns pontos específicos. Então, por isso que a gente entende que o projeto da Câmara não se adequa, porque é a lombada eletrônica. Se é para reduzir a velocidade, a travessia elevada já faz esse papel. Nós precisamos que em toda a cidade tenha essa sensação de redução de velocidade, porque os pedidos e a cidade toda está em alta velocidade. Essa é a grande realidade da nossa cidade hoje. E entendemos que com essa implantação desse projeto, a redução da velocidade não vai ser só onde tem a lombada eletrônica, vai ser na maioria da cidade. E nós não estamos falando que vamos ter que andar devagar, vamos ter que andar dentro da velocidade que é regulamentada pelo Código. Então, seria isso. Pessoal, obrigado pela atenção, e agora eu vou passar de novo para o Ademir para nós seguirmos aqui as nossas perguntas e respostas e manifestações. Muito obrigado pela atenção. Então, boa noite a todos. A gente passa agora a fase, então, da participação popular. Todos receberam na entrada esse formulário aqui de inscrição. Acredito, se alguém não recebeu, ainda pode retirar. Então, eu peço a Alessandra e a Ângela, que estão aqui na frente, as duas que passem também para poder pegar esse formulário aqui preenchido, para que tragam aqui para frente, para a gente fazer uma triagem e possibilitar também que todos possam participar, de forma que a gente não seja repetitivo nas perguntas e também nas colocações. Então, nesse momento, enquanto elas estão passando para retirar os bilhetes, eu informo a todos que a gente tem um teto da nossa audiência pública, que é o horário das 20 horas, portanto, das 18 às 20 horas são 2 horas, é o nosso teto limite para a realização dessa audiência, e todas as participações que serão chamadas para serem feitas de populares, de entidades, de quem queira se manifestar, elas serão o tempo limite de 3 minutos. Então, a gente estará cronometrando para que façam a sua participação dentro desse limite, tendo em vista que a gente tem um bom número hoje aqui de pessoas e que deveremos até as 8 horas ter tempo hábil para que todos possam também participar. Então, a gente dá um breve momento agora para que possa ser recolhido um pouco desses questionamentos, para então fazer a triagem e começar então as colocações de todos, ok? Então, para que essa audiência pública ela também transcorra corretamente, a gente passou as listas de presença, e eu peço que aqueles que chegaram após a passagem das listas também se manifestem, levante seu braço, que a gente faz chegar também a lista de presença para que conste também depois da votação ao final. Então, aqui a gente já tem identificado aqui, principalmente do lado esquerdo, da minha esquerda, aqui no centro. Ok, a gente vai passar então de novo as listas para possibilitar que todos então preencham também o seu nome. Então, eu gostaria de começar chamando o Cláudio, do bairro São Luís. Primeiro aqui. Por favor, Cláudio, vamos lá rapidamente para que a gente possa começar as manifestações. Legal. Cláudio, eu vou avisar assim que der 1 minuto, tá? Para que possa concluir a fala, tá? Bom, como foi dito antes, meu nome é Cláudio, moro no bairro São Luís. Venho participar dessa audiência pública, porque como hoje, após 4 horas e meia me tornando cidadão brusquense, me preocupa também a situação do trânsito, como qualquer outra situação que venha a aparecer em Brusque, porque afinal de contas, minha família também hoje reside aqui. Participo com a minha opinião, respeito a de todos, acho que é assim que deve acontecer, mas eu creio que a maioria já vem para cá com a sua opinião formada, mas não opinião própria. A opinião de que me pediram ou me disseram para que eu faça isso ou aquilo. Eu acredito de que o Brasil hoje vive
um grande momento onde todos praticamente tentam buscar o fim da corrupção. Eu também concordo que isso deva acontecer. Mas eu penso que antes de se pensar no fim da corrupção, eu creio que deve se pensar no fim da impunidade. E essa forma que foi apresentado, esse projeto pela Câmara de Vereadores, eu acredito que continua dando a impunidade para mim como condutor. Porque eu tenho que ver com a minha vida. A de vocês, cada um sabe. Mas eu tenho que ver com a minha vida. E eu só vou diminuir a velocidade quando eu estou dirigindo, quando eu tenho algo que me ameaça que eu vou ser punido com a multa. Eu faço isso. Acredito que a maioria daqui não faz. Mas eu faço isso. Se a velocidade na placa é 80, eu vou diminuir quando a placa aparece. Se tivermos lombada eletrônica que é 40, eu venho do 120, do 90, do 100, reduzir, passei a lombada, vou continuar com a mesma velocidade que eu estava colocando antes. Mas isso sou eu que faço. Então eu acredito que no momento em que estiver a sinaleira, eu gosto de sinaleira, então desculpe, o semáforo de amarelo para o vermelho, se tiver o furão, você vai parar. Eu vou parar, para não tomar multa. Se tiver naquele local, aquela sinalização que foi colocada antes ali, porque tem a fiscalização eletrônica, eu estou sendo avisado que se eu passar daquela velocidade, eu posso estar sendo pego pelo radar eletrônico. Então ninguém vai ser pego de surpresa e só vai pagar multa aquele que não cumprir o que diz a lei. Eu, como não gosto de cumprir a lei do trânsito, eu vou ser multado. Agora, com certeza, não vai ser uma fábrica de multas ou uma fábrica de arrecadação. Por quê? Porque vocês, 99% daqui, não ultrapassam a velocidade que diz a via. Eu sou errado e por isso eu quero aprender, para que eu consiga andar dentro do limite da velocidade através dessa sinalização. Obrigado. Desculpa. Boa noite, meu nome é Kétria, sou estudante e sou mais uma pessoa, mais uma cidadã assim como todos vocês. E eu creio que não cabe a mim relatar tudo aquilo que o secretário já falou e que já fica muito claro pra gente. Cabe a mim vir aqui como cidadã, como estudante, defender a vida da população. Defender a nossa vida, que quando nós saímos todos os dias na luta para ir trabalhar, para ir estudar, estamos ali correndo risco enquanto malfeitores, enquanto pessoas que são velozes e furiosos, né? Estão aí correndo pelas estradas, arriscando a nossa vida enquanto cidadãos de bem, enquanto cidadãos trabalhadores, enquanto estudantes. É a minha função enquanto cidadã vir aqui defender a minha vida, defender a vida da minha família, defender a vida dos meus amigos em frente à população. E dizer também que eu não concordo nem um pouquinho com a colocação dos vereadores, pois legislador algum tem direito de votar contra a vida do cidadão brusquense. Porque eles foram eleitos... Eles foram eleitos para defender a nossa vida. Eles não foram eleitos para ir lá votar pelo interesse político deles. E não foram eleitos para ir lá se beneficiar com o cargo deles. Silêncio, por favor. A favor daquilo que beneficia eles. Um momento, Kétria, por gentileza. Ó, seguinte, todo mundo pode se manifestar. Aqui, ó, tá o formulário de inscrição. Todos têm direito à voz aqui e 3 minutos de fala. Mas a gente não vai tolerar as manifestações que simplesmente não respeitem a colocação das pessoas que vêm aqui. Então, todos que queiram falar, por gentileza, venham aqui e falem no seu momento devido. Obrigado. Inclusive, eu também queria dizer que é muito fácil vaiar, é muito fácil berrar. A hora de vir aqui em cima falar, eu quero ver quem é que tem a cara para bater, para vir aqui falar o que acha, o que pensa, sem defender só interesse político e sem defender a vida do cidadão brusquense. Foi isso que eu
eu vim fazer aqui hoje. Muito obrigada. A palavra é sua por 3 minutos, tá? Boa noite a todos. Não tenho nenhum vínculo com a prefeitura, tá? E quero dizer que antes disso aqui, eu acho que o prefeito deveria passar... Pode deixar a moça aqui. Não. Eu acho que ele deveria passar, há uns 20 minutos atrás, na Nova Brasília, na minha rua, Avenida Guilherme Wegener, que nem um lado nem o outro a gente consegue passar, tá? Antes de mais nada, o fluxo de carro às 6 horas, gente. Não era melhor resolver esse problema antes de botar isso? Ah? O PAC, gente. Eu acho assim, é dinheiro nosso que vai para fora. É dinheiro nosso que vai para fora. Tá, é muito bom ter uma cidade moderna, tudo bem. Mas, gente, é nosso dinheiro, é nós que ganhamos, lutamos. Tá? Eu acho assim, ó, quem representa o povo tem que estar com o povo. Se está aqui e não gostou que a Câmara lá aprovou, é porque está ganhando algo. Me desculpe, eu penso assim. É minha maneira de pensar. Porque insistência, para que tanta insistência? Cada um sabe da sua vida. Não, eu acho assim, ó, cada um tem o dever de falar, né? Esse é meu, eu digo, voto sim em lombada, tá? Eu acho assim que às vezes tem muitas pessoas imprudentes aqui na nossa cidade, coisa. Mas o fluxo, gente, de carro é muito... Nós somos a cidade que mais tem carro no Brasil. Nós não temos que trazer gente do exterior para ver o fluxo de carro. Para agora, com essas normas que estão querendo botar da lombada eletrônica, radar. Gente, o que é isso? Eu acho assim, ó. O nosso prefeito, ele ganhou o voto merecido, ele está aqui, mas faça pelo povo e não faça pelo governo. O governo está todo mundo sabendo que é uma roubalheira só, mas, gente, vamos lutar pelo que é nosso. Isso, deu, moço. Obrigado pela participação. Boa noite, prefeito, boa noite, Paulinho, boa noite, a Polícia Militar, Polícia Civil, a imprensa e comunidade brusquense. Me sinto no dever como cidadão, pai de família, vim aqui me manifestar e respeitando a opinião de cada um de vocês aqui presente. Não podemos mais permitir de que o cidadão do bem, o pai de família, ele venha ter consequências dentro do lar, por meia dúzia, uma dúzia, um pouco mais, um pouco menos de irresponsáveis. Não podemos mais permitir de que tão somente, da forma como já foi feito aqui demonstrado, com a educação, com o investimento que é feito, permitir que paramos por aí. Tenho a certeza absoluta de qualquer um de nós aqui, quando sentirmos no bolso aquela infração que nós cometemos, aquela ausência da impunidade, como vem ocorrendo hoje, porque eu pinto e bordo no trânsito, como qualquer um de nós aqui já presenciou, e a polícia não está aí, porque não tem, hoje, como justamente já foi dito aqui, como provar por A mais B, que eu passei do limite permitido naquela via. Convido vocês para que na travessa Gustavo Alfa, aí na rua que eu moro, permaneçam ali no início da manhã, horário de meio-dia, final da tarde. Tem placa de sinalização ali, tem famílias que moram ali, e não adianta. O cidadão não respeita, a cidadã não respeita. Diante disso, para não repetir tudo que já foi dito aqui, eu como pai de família, sim, precisamos sim que sejam implantados os equipamentos já citados aqui. Meu boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Cláudio Piller, sou morador da Rua São Pedro. Eu quero só assim dar um exemplo hoje, né, não vou citar a cidade toda, da Rua São Pedro. Era calçamento, né, tudo cheio de buraco. Hoje a gente tem a rua asfaltada,
né, calçadas, tá muito bonita a rua. Mas com isso o que aconteceu? O aumento da velocidade lá na rua São Pedro foi muito grande. Isso, Edinho, Materiais de Construção, já me chamou lá para conversar, assim que a gente é muito amigo, ele quer uma faixa alteada lá, porque dentro do material de construção dele está entrando o carro, está batendo, e a preocupação dele qual é? E na hora que estão vindo as crianças da escola, que é um pouco acima, se um carro vier em alta velocidade e atropelar uma criança? Então, essa é a preocupação. E não adianta a gente encher a cidade toda de lombada. Hoje a gente tem que pegar e botar a mão na cabeça. Quem é que daqui não vai para Balneário, Itajaí e Florianópolis e lá tem a fiscalização eletrônica? Quando a gente olha a placa lá em Florianópolis, está indo para o aeroporto, para algum lugar, a gente pega, olha, opa, vou tirar o pé. Por que que aqui nós vamos ter que ser diferente deles? Por que que nós não podemos ter fiscalização aqui? Nós não somos melhores que ninguém. Então é por isso que eu venho aqui. Temos que dar condições à polícia, à guarda de trânsito, para fiscalizar. Porque nós temos entes queridos aí andando na cidade o dia todo, e se por acaso acontecer com qualquer um de vocês, que morrer alguém da família, aí vocês vão pensar assim, por que que eu não escutei quando falaram antigamente? Só vai levar multa quem ultrapassar a velocidade. E educação no trânsito, cada um de nós ganhou quando tirou a CNH. Ali ensinaram o que a gente tem que fazer. Se a gente não lembra, tem livrinhos que a gente compra na banca e diz qual é o nosso dever e o nosso direito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Pessoal, eu sou o William, eu sou coordenador de trânsito Itajaí, ex-coordenador, acabei de entregar o cargo. Então eu vim aqui a convite do Paulinho para explicar um pouquinho da nossa experiência de Itajaí, do antes e depois da fiscalização eletrônica. Eu trabalhei de agente de trânsito na rua, estou no trânsito há 10 anos só lidando com isso, é só trânsito, exclusividade. Então eu fui agente, fui diretor de fiscalização e controle, autoridade de trânsito, secretário de segurança interino. Eu tenho um pouco de experiência no trânsito para falar para vocês um pouco o que eu vou relatar. Aqui em Brusque é uma cidade industrial, diferente de Itajaí. Vocês têm muito mais indústrias que Itajaí que tem serviços. Eu ouvi falar aqui em questão de fábrica de multas, pessoal. Eu vou falar para vocês que vocês têm mais conhecimento de causa que eu. Nenhuma fábrica funciona sem matéria-prima. E a matéria-prima para multa é a infração de trânsito do condutor que desrespeita a lei. É aquele condutor que desrespeita a lei, exatamente ele vai fomentar essa fábrica, se for para pensar dessa forma. Vou falar aqui, ó. Não vou nem tocar no projeto, do projeto de lei que nós tivemos em Itajaí, projetos de lei dessa natureza da Câmara de Vereadores, em que sendo aprovados, são inconstitucionais, porque não cabe à Câmara de Vereador legislar sobre trânsito. Isso não é o prefeito de Brusque ou de Itajaí que decidiu. Isso foi a Constituinte de 88, que quem legisla sobre trânsito é o Congresso Nacional, não é a Câmara de Vereadores nem da minha cidade, nem da de vocês. Essa é a parte que eu tinha que falar. Outra coisa aqui, ó, a fiscalização eletrônica, ninguém vai temer se respeitar a lei. Deixa eu ver qual é o tempo que está correndo aqui. Então, assim, ó, ninguém precisa temer a fiscalização de trânsito se respeita. A sinalização está lá, não foi o prefeito que inventou isso. Outro relato para vocês é a questão da gravidade versus velocidade. Esse binômio, pessoal, é assim, ó. Hoje, nós temos ciência, qualquer um daqui, que acidentes de trânsito vão continuar acontecendo com ou sem a fiscalização eletrônica implantada na cidade de vocês. Vai acontecer. A diferença vai estar na gravidade deles sendo respeitado. Quando a velocidade for baixa, vocês vão dar serviço para o latoeiro, porque vai amassar o carro, vai estragar. E quando a velocidade é muito mais alta, vocês vão dar serviço ou para o ortopedista ou para o médico legista. Essa é a diferença da velocidade no acidente. Ou é o latoeiro ou é o ortopedista e, em muitos casos, o legista, infelizmente. Em Itajaí, nós tivemos uma curva ascendente e descendente da fiscalização de trânsito versus os acidentes. O que aconteceu lá é que, quando parou a fiscalização que já existia, aumentou o número de óbitos e acidentes com gravidade. Isso aumentou, eu trouxe os números, só que não teve aqui, não foi separado por instituição para demonstrar. Quando nós fizemos uma campanha que em agosto retornou a fiscalização de trânsito, a curva foi descendente. Nós ficamos 3 meses sem óbito, sendo que estava sendo registrado 3 óbitos por mês. Só o medo de ser multado, porque a parte sensível é o bolso. Aí o pessoal, não, eu tenho que respeitar. 3 minutos. Aí acabou. Boa noite, o meu nome é Irinés Miller, eu moro no bairro Águas Claras, na entrada da Ponta Russa.
Sinceramente, eu sempre fui multado, quase 40 anos que eu dirijo, na lombada eletrônica. Não quando eu chegava, quando eu saía. Pegava toda a vida. Quando eu saía, eu aumentava a velocidade. No radar, quase nunca fui multado. Porque estava o aviso direitinho, que tinha medo de ser multado, então eu andava sempre devagar. Não tinha placa de radar, não tinha problema. Mas na lombada eletrônica eu sempre fui multado, porque eu andava normal, só freava ali e me mandava. Eu sou totalmente a favor, o radar é que não só vai iluminar para todos, vai diminuir a velocidade. Isso aí eu tenho certeza. É que nem o sol que ilumina para todos. A lombada eletrônica é que nem uma luz do posto, apagou, né? Tem que botar em tudo quanto é lugar, cada 200 metros. Então eu sou a favor do radar, não tivesse dia e noite. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Edi. Eu vim aqui para falar que agora dia 18 de abril vai fazer 22 anos que eu perdi um filho de acidente, atropelado. Ele tinha 9 anos, tá? Agora ri, deboche. Ele não morreu no Natal, ele morreu na Páscoa, tá? No sábado de aleluia, dia 18. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe nesse coelhinho o teu filho não seja? Não. Só um minuto. Quem quiser se manifestar, como eu já falei, que faça a sua inscrição. A gente vai respeitar o tempo de cada um se manifestar aqui democraticamente e não insultando as pessoas ou fazendo qualquer fala que faça também afronta a quem está se posicionando aqui. Então, por gentileza, vamos recompor de novo o plenário e continua a sua fala, Edi. Eu não estou aqui contra ninguém, eu só estou a favor ao radar. Porque há 22 anos atrás não existia carro em Brusque, bem dizer, e o meu filho foi morto com 9 anos, que hoje, agora em maio, ele faria 31 anos se fosse vivo. E por causa de uma imprudência, o meu filho morreu. E até hoje eu sou frustrador. Graças a Deus eu tenho um casal de filho. Mas eles saem de casa, eu não sei se eles voltam. Estou sempre com aquele medo da perda. Porque a dor da perda, só quem perde para saber. Tá? Quem não perdeu nunca um ente querido, principalmente um filho, não vai saber o que é. Aí vão rir, vão aparecer com Papai Noel e com placa. Mas vão sentir na pele, a hora que perder alguém, um ente querido, seja qual for. É essa a minha decisão. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Lucimara, sou presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Brusque e região. Eu gostaria que por um minutinho, né, menos que isso, cada um de vocês fechassem os olhos e imaginassem se atravessando num semáforo onde vocês estivessem cegos, né, com um pouquinho de baixa audição e tentassem imaginar, será que o sinal está fechado? Será que o sinal está aberto? Será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Então, assim, ó, essa é a minha colocação. Trabalho com essas pessoas, vivo essa angústia todos os dias, meu esposo é cego, eu enxergo 0,5%, né? Em dia de sol, eu tenho que ficar com o meu ouvido ligado para me saber, será que fechou esse semáforo daqui? Será que eu posso ir? Então, assim, para nós, com deficiência visual, com certeza, tudo que for, né, de benfeitoria no trânsito para que nos auxilie, será ótimo, será bem-vindo. E outra, a grande maioria das pessoas com deficiência física, hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, e em Brusque, é relacionado ao trânsito. É relacionado a acidente de moto, a acidente de carro. Por quê? Né? Porque sai em alta velocidade, não respeita o sinal, não respeita o trânsito. Então, assim, hoje nós temos em Brusque 21 mil pessoas com deficiência. Né? Quantas mil será que é com deficiência física? Acabou minha bateria. Com deficiência física que estão numa cadeira de roda, né, nas suas casas, com a mãe cuidando, com o pai cuidando, né? E quantas pessoas saem na rua com deficiência visual, onde o pai fica angustiado em casa, a mãe, ou o marido, ou a esposa, será que volta, será que não volta? Essa é a minha angústia, porque eu tenho um marido com deficiência visual, quando eu saio para trabalhar, eu rezo, para que quando eu chegar, ele também chegue e viva em casa. Porque eu também não sei como é que vai ser o dia dele. Né? Será que um carro bateu? Será que não bateu? Então, é fé em Deus e confiar em quem? No ser humano que está com o volante na mão. Né? Então, tudo que vier como benfeitorias para o trânsito, nós, enquanto pessoas com deficiência, enquanto defensores da saúde pública, enquanto defensores da saúde para a pessoa com deficiência, nós vamos apoiar. Muito obrigada. Bem, primeiramente, agradecer a oportunidade aqui de meter o meu bedelho na terra de vocês. Meu nome é José Vilmar Zimmermann, eu sou vice-presidente do Conselho Estadual de Trânsito, mas antes de trabalhar com o trânsito, antes de começar pela Jari e agora no CETRAN... Alô?
Eu sou presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos de Blumenau. E, amigo Aníbal, é pior isso aqui do que uma assembleia para decidir greve, né? Deixa a gente tenso mesmo. Mas o que me trouxe aqui foi o seguinte: eu vim há uns dias atrás na Avan e vim aqui na FIP e me impressionei com a campanha que os empresários começaram a fazer aqui contra radar, corrupção. Até entendo a campanha contra a corrupção e apoio incondicionalmente. Agora, daí a dizer que o radar vai roubar, eu acho que é uma campanha meia na contramão. Por quê? Porque eles já fizeram o cálculo de quanto custa um trabalhador acidentado que fica afastado, ou a morte de um trabalhador só naquele aumento que dá no percentual do seguro-acidente de trabalho no INSS. Penso que não. Eu acho que o lucro de quem vem comprar aqui e não respeita a legislação, tá, é menor do que isso. Tá? Pessoal, com relação à lei municipal, também acompanhei. Existem pontos da lei constitucional, existem pontos da lei inconstitucional. Agora, a segurança do trânsito, ela não pode ser tratada da maneira política. Ela tem que ser tratada da maneira técnica. Sinalização de trânsito, a instalação de equipamento, existem regras. Então, por que não se exige da prefeitura, do prefeito, do secretário, o cumprimento da lei? É isso que vocês têm que fazer. Não adianta criar lei inconstitucional ou meia inconstitucional. Eu tenho o parecer do CETRAN, é só entrar na nossa página que vocês vão saber os pontos dessa lei, que são constitucionais e outros que são inconstitucionais. Por que vocês não exigem a sinalização que a legislação exige? Pronto. Está resolvido o problema. Vai ter sinalização, quem respeitar não vai ser autuado e quem desrespeitar será autuado. Para vocês terem uma ideia, em Santa Catarina, no ano passado, houveram 1.300.000 autuações de trânsito. Dessas, mais de 500.000 por excesso de velocidade. E o pessoal da PM que sabe que diversas cidades não fazem fiscalização de trânsito. Por problema de licitação, por problema de contrato, ou porque os vereadores criaram uma lei inconstitucional. Então, 39% das infrações são excesso de velocidade. Tá? Pensem nisso quando vocês somente querem que não exista fiscalização. Outra, 5% dos condutores que cometem infração. Se pedir para vocês levantar aqui, mais de 90% nunca cometeu uma infração de trânsito. Então eu não entendo por que estão defendendo quem comete. Eu não entendo. E não estou aqui para defender posição nenhuma. Não quero aplauso. Não quero aplauso porque eu também não aplaudi. Eu estou aqui para falar tecnicamente, pessoal. Tá, muito obrigado. Quero cumprimentar aqui todos aqui presentes. Esse caso dos radares aqui em Brusque, eu falo aqui como suplente de vereador e falo aqui como um jovem empresário, está como uma família. Muitos acham, em vereadores, eu vi discursando na tribuna, que tem que aprender pela dor. Assim eles falam que o filho aprende apanhando. É uma mentira. A gente sabe que o filho aprende tendo exemplo. E o exemplo quem tem que dar é o governo. Isso em todas as esferas, investindo na segurança, investindo na educação e não querer penalizar o cidadão com mais essa artimanha de fazer tu, consumidor, tu, cidadão, ter que arcar com mais essa custa. A gente já paga muito imposto, a gente já paga demais para ter que agora ter que gastar com radar e ficar sustentando empresas de radares. Segundo, coincidentemente, eu não lembrava o dia e a hora, marcaram essa audiência na mesma data e hora da Câmara de Vereadores. Os nossos vereadores têm um compromisso de estar lá na Câmara discutindo a pauta que lhe foi imposta e não poderia estar aqui. Então, coincidentemente, foi marcado em mesmo horário, assim impossibilitando eles de estar presente aqui, dando a sua opinião, que foi muito bem debatido por aqueles que realmente pensam em vocês, cidadão, essa questão do radar, assim como a questão da cooperativa. E quero encerrar lamentando esse gesto ditador que eu vi aqui, botando o jovem para a rua, aqui dessa audiência pública. Tá? Obrigado. Boa noite a todos.
Eu acho que Brusque não é a única cidade que tem carros, pedestres e ciclistas convivendo num mesmo local. Se nós visitarmos outros países, como eu já tive a felicidade de morar também na Alemanha, na Inglaterra, nas áreas urbanas, nas ruas residenciais, o limite de velocidade é de 20 km por hora, ou seja, velocidade de passo. Né? Dentro das cidades, o limite de velocidade máximo é 40, talvez 50 por hora. Eu pessoalmente acho um absurdo podermos andar a 60, 70 por hora nas ruas principais de Brusque, ou mesmo na beira-rio, onde você, quando está, às vezes, como motorista, belo e formoso e feliz pelo trânsito estar fluindo, andando a 70 por hora, na outra hora você está como pedestre ou tentando ser ciclista numa cidade que não tem como, aí você fica assustado, como 60 por hora é rápido, e você pode ser atropelado ou você pode morrer. É complicado, a gente está vendo só como motorista. Só que antes de sermos motoristas, nós nascemos pedestres, passamos para ciclistas, e depois tivemos a felicidade de poder dirigir. E aí nós achamos que somos os reis. Esquecemos do pedestre que está tentando atravessar a faixa de pedestre. Já aconteceu muito. Esses dias na frente da Uniaselv, era à noite, infelizmente as faixas de pedestres não são iluminadas como na maioria dos países, no Brasil não tem disso. Mas ali eu estava andando a 50 por hora e eu não consegui parar a tempo do pedestre passar, porque o trânsito estava fluindo a mais de 50 com certeza. Infelizmente nós pensamos como motoristas e não como pedestres cidadãos que vamos conviver. Na Alemanha tem limite de velocidade nas autobahns, nas autoestradas. Em muitos lugares não. Você pode andar a 200 por hora, mas só que não tem um ciclista, não tem uma bis podendo andar na autoestrada, não tem um pedestre podendo andar ali. É só carro. Mas quando você convive carro, moto, bicicleta e pedestre, a prioridade é do pedestre, nunca do motorista de carro. Porque o motorista sai do carro, ele vira pedestre. E aí ele pode ser atropelado por si mesmo. Se você pensar na velocidade que a gente anda na cidade. Eu achei também tremendamente infeliz o slogan, radares, um assalto a seu bolso. Assalto ao bolso de quem infringe. Infrator merece ser punido. Eu também, eu já passei de velocidade nas rodovias, também já fui multado. Mas só que foi culpa minha. Mas na maior parte do tempo eu não recebi nenhuma multa. Por quê? Não infringi nenhuma lei. Então, a questão de radares, limite de velocidade, deve ser reduzido ao máximo. O trânsito flui mais quando não tem as lombadas físicas, mas só que tem que ter o controle. Na Alemanha também, o pessoal com certeza adoraria poder andar 200 por hora com suas Porsches, Mercedes e sei lá o que mais tudo. Só que não andam porque existe uma lei que deve ser respeitada. E eu gostaria que nós tivéssemos uma qualidade de vida como pedestres e cidadãos antes de sermos os donos do pedaço com os nossos carros. Obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu não critico o radar eletrônico, mas eu sou a favor da lombada eletrônica, porque eu acho que ela pode ficar em lugares estratégicos onde há necessidade, fixos, enquanto que o radar eletrônico ele está em lugares estratégicos, né? E os outros lugares ficam ao Deus dará, e aí o povo aproveita. Então, assim, existe o número de mortes e de acidentes mais graves são nos bairros. Então, eu acho assim, ó, que as faixas estão um pouco mal sinalizadas e a nossa cidade precisaria inúmeras lombadas eletrônicas. Não sou contra o radar, ele até poderia existir, mas nós precisamos com urgência de lombadas eletrônicas em pontos, em determinados pontos da cidade. Eu acho que ali a lombada eletrônica, claro, é multado quem está vendo ali que tem a lombada, se quer pagar, passa. Enquanto que o radar, de repente a pessoa não percebe e é multado. Eu sou contra o radar, na verdade. Eu acho, o senhor prefeito que está aqui presente,
para ver com carinho a situação dos bairros e os pontos onde nós precisamos dessas lombadas eletrônicas. Ok? Obrigada. Boa noite. Eu até peço desculpas, porque para mim falar sobre trânsito é um pouquinho delicado, então às vezes eu posso me passar um pouquinho. Mas eu acho que qualquer método que possa lembrar a gente sempre que a gente deve cuidar dos outros, dos seres humanos, é sempre bom. Quando eu fui atropelada aos 10 anos, o tiozinho que me atropelou, ele não era um bêbado. Ele não era uma pessoa que andava com o seu carro de luxo. Ele era um cidadão comum que, por um momento, despercebido da cabeça dele, ele passou da velocidade e me pegou no meio da rua. E se cada momento eu puder andar no trânsito e sempre lembrar que eu devo tomar conta de mim e também tomar conta do próximo, do pedestre, ciclista, do outro motorista, não só pensando no meu bem material, né, nas minhas perdas materiais, mas no que isso pode gerar. Eu fico pensando em alguém que se envolveu num acidente e matou uma pessoa, mesmo que ela não estava bêbada, ela não estava embriagada, ela estava, mas por um descuido, né, uma pressa, uma olhada no celular, né, causou isso, e o arrependimento que ela vai ter. Eu, por exemplo, acho que se eu puder evitar que uma pessoa morra num acidente de trânsito, para mim é essencial, porque eu perco alguém da minha família por doença, é uma coisa. Ou agora, quando eu chego em casa e eu descobri que a minha avó foi atropelada na rodovia, isso aconteceu comigo. Eu tenho 2 pessoas da minha família que eu não tive mais oportunidade de abraçar de um dia para o outro. Eu, por pouco, né, também não fui. E graças a Deus eu não tenho nenhuma deficiência, eu não tenho nenhuma sequela do acidente. Graças a Deus. Então eu penso, por que a gente não pode, né? Por que a gente não pode sempre ter todos os meios possíveis de poder evitar isso, de poder lembrar a gente? Eu fui na autoescola, a autoescola diz lá, a placa da velocidade permitida é 40 por hora. Não precisaria se a gente tivesse essa preocupação, não só com a gente, não só com o meu carro, se eu vou bater o meu carro, se vou ter que acionar um seguro. Né? Mas se eu tivesse a preocupação com a outra pessoa, com os colegas que estão andando ali na via, com os pedestres, com os bichinhos, seja lá o que for, de respeitar aquele númerozinho. E é difícil, né? Porque não tem nada lá o tempo todo lembrando a gente, só a plaquinha. Né? E só a plaquinha não está sendo suficiente. Então aquele númerozinho ali que mostraram, as 15 mortes no trânsito, às vezes para a gente, diminuiu, que legal, 15. Mas para a família que perdeu a pessoa, aquela vida vale muito mais do que R$200. R$100, ou seja lá o que for. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Antônio, eu moro no bairro do Estefe e sou líder comunitário aproximadamente uns 20, 27 anos. Como é que eu posso ser contra a radar ou qualquer controle de velocidade? Como é que eu posso ser contra se a rua Blumenau é constantemente o bombeiro está lá? É uma moto debaixo de um caminhão, é um carro em cima do caminhão, porque a Guilherme Wegener, ninguém respeita a velocidade. Não tem um que respeita a velocidade da Guilherme Wegener. Vem lá de cima, levando moto, carro, para tudo quanto é lado, na rua Blumenau, na rotatória ali do Estefe. Como é que eu posso ser contra? Como é que eu posso ser contra a redutor de velocidade se na minha comunidade, onde eu sou líder comunitário, aonde eu sou um voluntário da comunidade, tem constantemente pedido de lombadas? Nós acabamos de fazer 4, 5 ruas asfaltadas com menos de 200, 300 metros. É solicitação diária na comunidade para a lombada, para eliminar a velocidade. Como é que eu posso ser contra? Como é que eu posso ser contra se eu peguei a minha família, botei dentro do meu carro, vim para uma festa e um carro bateu atrás do meu carro? Graças a Deus, ninguém sofreu nada. Carro, mandei arrumar, seguro pagou, mas se não fosse isso, eu era mais uma vítima, minha família era mais uma vítima de alguém que vai passar impune
impune, porque algumas pessoas são contra partidariamente. Então, por favor, pessoal, pensem. Pensem. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Sou o segundo tenente Manfrim, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Brusque. Primeiro, eu queria falar em números. Então, gostaria de saber se alguém sabe quantos acidentes de trânsito o Corpo de Bombeiros atendeu no ano passado, no ano de 2013. Alguém tem noção? Então, foram quase 1000 acidentes de trânsito. Se a gente considerar que cada acidente desse de trânsito tem uma vítima e meia ou 2 vítimas, foram quase 2000 pessoas afetadas. Então, se a população de Brusque, 110, 120 mil habitantes, quase 2% da população, num ano, afetado com um acidente de trânsito. Eu acredito que a maioria dos acidentes são causados principalmente pela imprudência, excesso de velocidade, principalmente, ou o consumo de álcool. Então, uma coisa leva a outra. Até eu, particularmente, quando eu tinha 9 anos de idade, fui atropelado por uma moto que vinha em alta velocidade, então já tive experiência. No ano de 2009 também, me deslocava à noite ali com um amigo, cada um num carro. Esse meu amigo estava embriagado, dirigia em alta velocidade, perdeu o controle do seu veículo, bateu no poste e veio a falecer carbonizado lá em Blumenau. Então é uma coisa que ocorre na vida de todo mundo, a questão do acidente de trânsito. No ano passado aqui, graças à fiscalização que houve em conjunto entre os órgãos da segurança pública, a gente conseguiu já reduzir nas estatísticas do bombeiro em 22% o número de acidentes. Então, uma simples fiscalização que ocorreu em algumas datas ali já reduziu bastante. E eu acredito então que com o radar móvel de velocidade a gente vai conseguir ainda reduzir muito mais esse número. Eu acredito também que foi falado muito em educação, fiscalização, eu acredito que uma coisa está ligada à outra. Não tem como somente educar sem ter a fiscalização, ter a punição. Eu, inclusive, também já fui multado por excesso de velocidade e, com certeza, depois que veio a multa, pensei 2 vezes antes de passar o limite de velocidade. O que mais que eu tenho para falar? Em relação ao município de Blumenau, vou dar aqui um exemplo. Eu tive a experiência também de morar lá em Blumenau quando os radares, as lombadas eletrônicas funcionavam e depois também quando foram retiradas. E o que se via antes, quando havia as lombadas, todo mundo respeitava ali o limite de 50, 60 por hora. Quando se tirou aquelas lombadas, no Corpo de Bombeiros, particularmente, o que a gente passou a ver, vítimas presas em ferragem dentro da cidade. Quase todo dia ocorrendo acidentes graves com óbito, 5 óbitos, 4 óbitos no mesmo veículo, devido ao excesso de velocidade. Em Florianópolis também teve a questão que foi desativado os radares. Veículo caindo no mar, veículo batendo em poste. Então, uma questão muito grave. Eu sou totalmente a favor pelas vidas que nós vemos, sejam senhores, senhoras, sejam crianças de qualquer idade. Nós temos que sensibilizar e ter amor pelas pessoas, não colocar o materialismo em primeiro lugar. Dinheiro a gente gasta com tantas coisas, a gente perde e ganha de novo. Mas quem se curará de um trauma, de uma perna corroída, quebrada, né, fraturada tantas vezes, cheias de ferros, uma pessoa sendo arrastada numa cadeira de roda, impossibilitada de ver, de praticar um esporte, de andar que nem nós. Olha a alegria, o prazer, tem dinheiro que paga uma pessoa saudável. E o trânsito, meus amigos, ele é traiçoeiro, os nossos carros são muito vulneráveis a acidentes, não nos oferecem seguranças, é muito comercial. E se nós, no entanto, reduzirmos as velocidades dos nossos automóveis, nós teremos uma segurança plena. Nós nos garantiremos que poderemos ver com mais chance e probabilidade os nossos filhos saudáveis, a nossa família alegre. Respeito no trânsito é tudo. E nós precisamos mais consciência, através dos radares, através dos guardas, porque nós, por natureza, somos desatentos. E 1 minuto ou 1 segundo de bobeira num trânsito causa a tristeza das pessoas. E é bom e é importante esse projeto desse governo. Mesmo aquele projeto contra o álcool. As pessoas dos restaurantes, meu Deus, e agora? Vai acabar o meu restaurante, vou vender menos. Mas hoje se vê um exemplo claro. Quantas pessoas hoje que são evitadas de morrer no dia a dia porque alguém colocou esse projeto lá? E esse projeto aqui não é diferente. Eu tenho certeza que esse projeto vai beneficiar as vidas. E quanto vale uma vida?
Para Jesus vale mais que o mundo inteiro, mas é pena que para as pessoas tão cegas e materialistas, uma vida não vale nada. E nós podemos mudar hoje através de um voto consciente, porque a nossa cidade é a segunda, terceira que mais tem veículos, e precisamos de ordem no trânsito. E ordem produz progresso. Isso é evidente, sempre foi. Nós não queremos limites, mas o limite é para o nosso bem. Nos evita dores de cabeças futuras. E eu tenho certeza, olha que trabalhei muito tempo em Blumenau, e nunca vi a cidade parar de crescer. É a terceira maior do estado, se não estou equivocado. Então, eu vou numa festa do colono, eu vou na festa dos Gideões em Balneário Camboriú, os guardas multam até no dia da festa, não se perdoa, e nem por isso eu deixo de ir lá nessas cidades compartilhar daquilo que eu gosto. Agora tem empresários aqui dentro da cidade, preocupados em ganhar menos dinheiro porque acham que vai faltar clientes. Ô, mente pequenininha, sabe que o Deus não é tão grande que supre a nossa necessidade? Deus vos abençoe. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Dá para ver, eu sou policial civil, né? Mas eu sou responsável pelo setor de trânsito aqui na 17ª Delegacia de Polícia. Eu sou instrutor de trânsito, examinador de trânsito, sou formado em segurança pública, vários anos trabalho já no trânsito, até juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, e eu uso essa camisa no dia a dia. Eu estou aqui por causa de vocês, por causa da população de Brusque. Eu não sou daqui, já estou 25 anos ou mais nessa cidade, amo essa cidade, e por isso que eu estou, não tenho partido nenhum, pode puxar minha ficha, pode puxar minha pontuação na Detranet, não tenho um ponto na carteira, nunca tive, eu procuro respeitar, não sou santo, mas eu procuro respeitar. Eu vou para minha cidade, que é Curitiba, de vez em quando, para Itajaí, trabalho em Florianópolis e por aí afora, né? E não é, eu não vou para lá porque tem radar. Eu cumpro a lei, é só cumprir a lei, pessoal. Pô, não entra na cabeça, né? Agora eu não vou para minha cidade porque lá tem radar. Não, eu vou lá, cumpro a lei e beleza. Ah, mas a multa vai arrecadar dinheiro. Então não arrecade dinheiro, cumpra a lei, pessoal. Né? É isso que nós temos de fazer, né? Eu trabalho nessas blitz aí com o pessoal da PM, bombeiro, IGP, né? Nessas blitz da lei seca, a gente vê cada absurdo. Se vocês ficassem um pouquinho ali com a gente, por isso que eu defendo essa ideia. Não de partido político, seja o prefeito que tivesse aí, se fosse para eu ir na outra cidade falar, eu ia também. Mas, ó, eu sou a favor da vida e aonde eu puder preservar a vida no trânsito, fazendo umas blitz, orientando o pessoal, eu vou fazer. Um abraço para vocês. Primeiramente, meu boa noite a todos. Primeiramente, eu vim aqui me manifestar, não para defender a prefeitura, não para defender a Câmara de Vereadores, não para defender a Polícia Militar. Primeiramente, eu estou aqui me manifestando para defender inicialmente a minha vida, depois a vida da minha filha, da minha esposa. Consequentemente, estarei cumprindo o meu papel social, o meu papel profissional e estarei ajudando o crescimento da sociedade. É inadmissível o cidadão se manifestar contrário a algo que vai melhorar a sua segurança. Seja o que for, é inadmissível. Qualquer coisa que venha somar para o cidadão e para a sociedade na minha opinião, é um ato irracional com respeito a oposições contrárias. Eu vejo como um ato irracional. Basta pensar, refletir um pouquinho. Se eu disser para os senhores que gostam de pagar multa, não. Quem gosta de pagar multa? Ninguém. É queimar dinheiro, jogar dinheiro no lixo. Também admito, o ano passado paguei uma infração de excesso de velocidade lá em São José, apesar que o radar fiscalizando, entendo eu, de forma inadequada, como aqui eu entendo essa fiscalização de radar no morro da descida para Itapema, também fiscaliza de forma inadequada, uma BR com 3, 4 pistas, de mesmo sentido, velocidade de 60 por hora, vejo como absurdo, e tem falado com o Paulinho, do CETRAN, para botar uma velocidade compatível com as vias. Agora, eu não me permito, hipótese alguma, ser contra ao radar, ser contra a vida, ser contra a qualidade de vida, ser contra a segurança. É algo inadmissível. Temos que pensar dessa forma. Eu digo mais. Se eu fizer uma blitz hoje de trânsito, e vivo frequentemente na rua, se eu fizer uma blitz de trânsito hoje,
e abordar 10 veículos sem cinto de segurança e só orientar ele, dizer que o cinto é obrigatório usar, é para a segurança dele e mandar todos embora sem uma multa? Eu pergunto aos senhores, amanhã de manhã, quantos irão mudar o comportamento desses 10? Quantos irão lembrar de colocar o cinto? Agora, se eu multar esses 10 por não usar cinto de segurança, amanhã de manhã, quantos estarão me xingando? Quantos estão lembrando aquele policial, filho daquilo? E quantos vão lembrar de colocar o cinto? O caminho é por aí, senhores. Baixamos de 34 óbitos em 2007, que foi o ápice dos óbitos em Brusque, onde nós tínhamos 4, 5 mil multas por ano só, para 15 óbitos em 2013. Ou seja, redução mais de 50%. Menos 19 vidas perdidas em 2013. Por quê? Porque aumentamos de 4 multas para 4 mil infrações, 5 mil infrações, para quase 20 mil infrações. E doeu no bolso de quem fez coisa errada. De quem abusou, de quem vive bêbado pela rua, quem vive dando cavalo e pau e pirando moto. Então, senhores, vamos pensar na nossa vida. E eu digo, repito, eu penso na minha vida em primeiro lugar. E depois dos meus familiares e, consequentemente, na minha profissão e na sociedade. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Eu quase fiquei para o final e eu até achava que quase seria dispensável vir aqui falar para repetir o que já foi dito. Mas eu vejo que duas coisas que eu fiquei impressionado aqui. Eu, como pai de família, eu tenho 4 filhos. Algumas vezes, eu não consigo imaginar que se dê a oportunidade, quando tem alguma coisa que não é ilegal, que eu vá perguntar se o meu filho quer ou não uma determinada coisa que eu sei que é para a segurança dele. Como o Eduardo colocou muito bem aqui, eu também não tenho nenhum ponto na minha carteira, nunca tive. Eu costumo respeitar o que é proibido e não fazer. E se acontecer de eu fizer alguma coisa que seja proibida, eu quero pagar a multa. Eu quero fazer e quero me educar com isso. Agora, foi muito bem colocado. Eu fico preocupado, uma coisa que eu fiquei abismado aqui foi a manifestação daquele guri. Em que você ficou preocupado que foi desrespeitado o direito dele. Agora, se coloca aqui em cima, no lugar de uma mãe que perdeu um filho, e alguém faz uma brincadeira idiota como a que ele fez. Eu não vejo desrespeito nenhum. Você tem que saber respeitar o teu direito, mas respeitar o direito do outro. E eu vejo que, se ninguém... Foi também outra coisa que foi muito bem colocado por gente do povo aqui, bem simples, que veio aqui e colocou uma coisa bem prática. Se eu não infringir a lei naquele lugar, eu não vou pagar multa. Então por que eu estou preocupado em pagar uma multa de alguma coisa que eu sei que eu não vou fazer? Se eu fizer errado, eu tenho que pagar e pronto. Agora, eu dirigi, no final do ano, de Miami até Key West, 200 quilômetros. Você não vê placa e você não vê radar. Aparecia no GPS e a placa, a velocidade é 110. Eu não sei onde é que estava o que media a velocidade, mas se você passar, com certeza vai aparecer uma multa para você. Então, eu vejo que não há necessidade. Agora, eu tenho filhos. Eu quero que tenha bafômetro, eu quero que tenha radar, porque esse radar vai proteger a vida do meu filho, porque enquanto ele for irresponsável e jovem, que é o que acontece com o jovem, ele não tem noção do perigo e dos riscos, ele vive de forma como se sentisse imortal. Eu quero que as autoridades punam o meu filho para que proteja, para que ele chegue a ser adulto e responsável, e que ele tenha uma família e tenha filhos, e que não seja irresponsável e mate alguém ou morra porque não existe fiscalização. Eu acho absurdo isso. Eu não consigo imaginar que se dê a oportunidade de votar uma coisa dessas. Me desculpe para quem é contra. Mas quem é contra que não infringe a lei, que com certeza não vai ter que pagar multa. Boa noite a todos. Eu venho aqui representando a equipe do GP e fui convidado especialmente porque o setor que eu trabalho chama-se IML. Então, senhores, eu trabalho com essas vítimas, eu removo esse cidadão que morreu, eu atendo a família que perdeu o ente querido e posso dizer para vocês o quanto é traumatizante para o servidor de segurança pública e para a família ter um ente querido que é vítima da violência do trânsito. Muitas vezes os corpos chegam para a gente, no local de remoção, mutilados, até em alguns casos não dá nem para reconhecer. A gente procura até orientar a família, porque uma das coisas que mais mata em Brusque hoje é o excesso de velocidade. Excesso esse que nós presenciamos, os médicos legistas também podem afirmar isso, na sala de necrópsia, onde você percebe as lesões e as gravidades com que esses acidentes acontecem. Eu sempre comento, quando a equipe do comandante Manfrim não consegue salvar
Nós estamos lá presentes para remover esse corpo, nossos companheiros da PM nos ajudam, Polícia Civil, Guarda de Trânsito. Então, todo o conjunto de segurança pública está envolvido num ato violento que é essa morte no trânsito. Então, senhores, qualquer tipo de fiscalização, sou a favor. Porque além da morte no trânsito que nós presenciamos, eu atendo inúmeras pessoas lesionadas, mutiladas, com sequelas que nunca mais vão poder caminhar ou até mesmo conversar, ou muitas vezes ficam entravadas numa cama. O nosso dia a dia do ML é essa constância. Então, quando toco o meu telefone do plantão, eu sei que alguém morreu. E na maioria das vezes é no trânsito de Brusque. Recentemente, no ano passado, começamos um trabalho intenso, todos os órgãos de segurança pública, sem ganhar nada em troca, mas principalmente por querer modificar essa realidade, com as campanhas da Lei Seca. Reduzimos em 13 mortes do ano passado. 13 mortes parece um número pequeno, mas uma vida tem um valor imensurável. Penso eu que se fosse reduzir uma vida só de um ano para o outro, já seria o bastante. Porque a gente está tentando reduzir, caminhando por esse caminho. Hoje, ano passado, tivemos 15 mortes. Já temos algumas esse ano. E digo para vocês, mortes bem violentas. Atropelamentos gravíssimos, colisões frontais. E digo para vocês, envolvendo álcool e excesso de velocidade. Recentemente, como a gente sempre gira pelo estado todo, não só eu, mas outros membros de segurança pública, nós visitamos cidades e trabalhamos com os companheiros e verificamos que cidades têm fiscalização eletrônica, o índice diminui. Eu estava trabalhando no norte do estado, numa cidade onde não tinha fiscalização eletrônica, não tinha muito efetivo, só a Polícia Rodoviária Federal. Eles estavam com uma média de 100 mortes ao ano, 90% no trânsito, por causa da rodovia. Tempo limite. Obrigado. Boa noite, autoridades, o prefeito municipal. Tem problema aqui no... Eu só queria cumprimentar também o Paulinho, quando ele explanou aqui sobre a questão da educação. Parabéns pelo trabalho, porque eu acho que tudo começa pela educação. E eu gostaria, se o prefeito me desse a liberdade, já que é uma audiência pública, eu gostava de ver com a mão assim, ó, quem é da CDL aqui? Levanta a mão para mim. Ninguém. Quem é da CIB aqui? Ninguém. Tá. Quem representa a Associação de Moradores? Parabéns. Tá. Quem é funcionário público municipal? Levanta a mão. Quem é cidadão de Brusque? A maioria. Tá. Então, o prefeito aqui na sua fala, eu quero o militar ali que falou, que é irracional, eu quero lhe dizer que sempre há duas visões dos fatos. Eu quero lhe dizer que eu não sou irracional. Eu sou a favor, sim, da lombada elevada eletrônica. Não sou a favor do radar. Porque o povo está cansado de tributo. O povo não aguenta mais. O que tem? Eu gostaria de perguntar para a Polícia Militar. Quantas viaturas... Silêncio, por gentileza. Silêncio. Em Brusque, da Polícia Militar. Quantas? Mais de 20. Quantas viaturas do Paulinho aqui? 3. Tu colocasse 6 pontos importantes aqui, 7. 8 complicados, tá? E se botasse essas viaturas lá nesses pontos complicados, o fardado lá no local, não faria diferença? Aí eu gostaria, todos respeitem a fala só para encerrar, eu gostaria de pedir para o prefeito municipal que lá na Câmara eu venho acompanhando, porque esse projeto do radar está desde 2010, na Câmara de Vereadores, agora que entrou em votação. Eu gostaria só de dizer que o prefeito hoje aqui disse, o que for decidido aqui, eu vou acatar e provavelmente vai implantar. Mas eu quero dizer aqui que a maioria que está aqui é servidor público. E nenhum servidor público vai votar, a maioria, e não vai votar contra o projeto. Então eu não quero ofender. Silêncio no plenário. Silêncio, por gentileza. A maioria que é servidor público, a gente conhece, tá? O pessoal é de Itajaí, mas eu gostaria, porque às vezes também entra no embate político, né? Numa questão política.
Eu também gosto de política, a maioria que está aqui da parte do governo gosta de política. E também acho louvável os empresários se envolverem em campanhas também. Eu acho louvável. Agora, quem decide é o povo. Então, eu sou a favor do referendo. Perfeito. O referendo para o povo da urna escolher se é radar ou é se é lambada eletrônica. E os vereadores foram eleitos pelo povo. Tá? Alô, alô. Boa noite a todos. Eu sou o Major Gomes, estou respondendo pelo comando do batalhão aqui em Brusque. Estou na Polícia Militar há 26 anos. E gostaria de só passar uns dados rapidamente, que é importante. Eu vou pegar os 5 últimos anos, de 2008 a 2013, só para o pessoal ter uma ideia. A Polícia Militar atendeu 9.408 acidentes com danos materiais, 4.061 com lesões corporais, 335 atropelamentos e 78 óbitos em 5 anos, os últimos 5 anos. O que nós queremos? Queremos que continue esses índices? Quem será a próxima vítima? Pode ser eu? Pode ser alguém de vocês? Pode ser um familiar? É isso que nós queremos? Queremos continuar juntando cadáveres nas vias públicas? A Polícia Militar diuturnamente está tentando fazer o melhor possível na fiscalização, na prevenção, no que é possível. Mas só polícia, só guarda, só bombeiro não vai adiantar. Se nós não tivermos educação, se nós não tivermos respeito um aos outros, como alguns exemplos aqui tivemos negativos, não vai adiantar. Então nós temos que começar a fazer, sim, através de uma repressão, através de uma fiscalização. Só assim esses números aqui tendem a cair. Porque como vai se educar um condutor de veículo que já está dirigindo há 20 anos, 25, 30 anos e até hoje não aprendeu? Como? Como nós vamos falar para esses jovens que pegam o carro de madrugada que ele não pode exceder a velocidade permitida pela lei? 90% dos nossos acidentes é por excesso de velocidade, é por desrespeito à sinalização de trânsito e mais ainda, é desrespeito ao cidadão brusquense, porque ele não quer saber quem está à frente. Quem é que vai morrer? Quem é que vai se machucar? Quem é que vai se lesionar? Nós queremos continuar com esses números? Qual é a Brusque que nós queremos? Queremos uma Brusque sem radar, sem equipamento eletrônico? Muito bem, vai ser respeitado, vai ser acatado a decisão da maioria. Mas, e os números, como é que ficam? Aquela senhora falou lá dos veículos. Nós temos veículos, sim, nós temos tanto, 20 e poucos veículos. Infelizmente, nós não temos polícia para isso tudo. E outra coisa, mesmo que nós tivéssemos policiamento, vamos botar um polícia em cada via? 24 horas por dia? Precisa isso? Se eu tenho um equipamento que possa fazer esse serviço e eu colocar esse polícia, fazer um policiamento nos bairros, que é muito mais, às vezes, importante para aquela comunidade, precisaria eu botar um polícia? Então nós temos que ter consciência, pessoal. Ou a gente muda esses números, ou a gente vai ter, daqui a pouco, mais alguém conhecido como as vítimas. Obrigado, uma boa noite a todos. Quero dizer assim que nós acabamos de experimentar aqui na noite de hoje a democracia no concreto. Porque assim eu me orgulho de ser o prefeito de Brusque, o primeiro prefeito da história dessa cidade que convocou uma audiência pública para decidir a respeito de um veto. E o que for decidido aqui vai ser a decisão que vai ser tomada pela prefeitura. Então, registrar esse momento da nossa história. Dizer que todo mundo, toda a cidade foi convidada para participar. As entidades foram convidadas através de convite em mãos. A população foi convidada através dos veículos de comunicação, através da internet, através de vários meios. Mas tem gente que prefere ser ativista do Facebook, tem gente que prefere se manifestar através de outros meios. O que vai valer para mim, para o governo, é a decisão que a gente tomar aqui nessa noite. Independentemente da decisão de vocês, eu quero
agradecer a presença de todos, a manifestação de todos, a participação dos nossos parceiros das forças de segurança, também nas campanhas que a gente vem fazendo na nossa cidade, né? E, enfim, de antemão, agradecer a todos pela presença nessa noite. Eu passo a palavra agora para o Didi Massaneiro, que vai encaminhar a votação e dizer, só antes, Didi, dizer o seguinte: a Câmara de Vereadores, o projeto aprovado na Câmara, que está lá na minha mesa, permite apenas a instalação de lombada eletrônica. O projeto que a gente está apresentando, que apresentamos nessa noite, prevê aqueles equipamentos apresentados pelo Paulinho Sestrem. E o objetivo desse projeto da Prefeitura é criar em toda a cidade a sensação de que toda a cidade está sendo monitorada e fiscalizada com apenas esse radar. O projeto apresentado pela Prefeitura, lá na frente, se for de repente desejo da população, pode incluir lá na frente também... Onde é que está a Rose? A Rose já foi? Saiu. O projeto apresentado pela... A Rose veio defender lombada. O projeto apresentado pela Prefeitura, lá na frente, se for desejo de quem estiver governando a cidade, pode colocar lombada eletrônica também, lá na frente. Agora, o projeto aprovado pela Câmara de Vereadores não permite outra coisa a não ser lombada eletrônica. Então, o projeto aprovado pela Câmara exclui qualquer outra possibilidade. E o projeto que a gente está propondo não exclui outras possibilidades, se assim for desejo da população. Então eu passo a palavra para o Didi para encaminhar a votação. Obrigado a todos e boa noite a todos. Então, nesse momento, eu peço que as pessoas recomponham o plenário, se tiver alguém do lado de fora, que também facilite a contagem dos votos, tá? Então, as pessoas, nesse momento, que são a favor do projeto apresentado pelo governo municipal e automaticamente o veto do projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, por favor, que levantem os seus braços e as suas mãos estendidas para que seja feita a contagem dos votos. Então, agora, quem é contrário ao projeto apresentado pela Prefeitura e, assim, a favor da sanção do projeto apresentado pela Câmara? Por gentileza, que também levantem as suas mãos. Pergunto novamente ao plenário, quem é contrário ao projeto apresentado aqui pela Prefeitura e pela sanção do projeto apresentado e votado na Câmara de Vereadores? Temos um voto. Agora eu pergunto, por último, dois votos, perdão. Agora eu pergunto quem se abstém da votação de ambos os projetos. 2 votos. Então, aprovado por ampla maioria nessa audiência pública e aclamado, o projeto de veto ao projeto da Câmara de Vereadores e que autoriza o poder público a instalar um radar, um OCR e 8 furões na cidade de Brusque. Obrigado a todos, boa noite. 18 de março de 2014. Nesse momento são 20 horas e 17 minutos para a história de Brusque, um momento único, né? Uma audiência pública em que pela primeira vez na história, que eu saiba, me desculpe se eu estou falando uma besteira aqui, a história, e alguém que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento, que me cobre isso, um prefeito municipal da cidade de Brusque colocou e fez uma audiência pública para ser votado um assunto tão importante por si só que é a vida, né? Ao mesmo tempo, falar de radar, falar de equipamento eletrônico, falar de uma coisa tão importante que é vida. E aqui não estou dando a minha opinião, né? Como os profissionais de imprensa, sempre ouvimos os dois lados da questão, a gente está registrando esse momento histórico, que é um fato histórico, sim, essa audiência pública, né, prefeito? Banana, me deixa muito feliz esse momento, esse respirar de democracia no município de Brusque, Banana. Assim, a gente que vem aí teve toda uma formação
no tempo da ditadura militar, que agora, dia 31 de março, vai se completar 50 anos dos anos de chumbo no país, e que naquela época isso não era possível, encontros dessa natureza, discussões dessa natureza, porque não se ouvia o povo, não se dava atenção para essa questão. E nós tivemos aqui nessa noite a oportunidade de ouvir a cidade foi convidada, e nós tivemos manifestações de todos os lados, e manifestações de várias formas, inclusive pessoas com cartazes, trouxeram algumas crianças também que portavam cartazes contrários, tinham personagens, inclusive fantasiados aqui no auditório, mas isso faz parte da democracia. E cada pessoa que quis teve a oportunidade de se manifestar. Nós apresentamos aqui o projeto que nós estamos concebendo e o projeto aprovado semana passada pela Câmara de Vereadores. E aquele projeto que vem sendo defendido pela Prefeitura teve uma votação de mais de 123 votos contra dois votos. A gente percebia que as pessoas que eram contra, que também estavam presentes, à medida que os argumentos vinham a público aqui pelas pessoas que se inscreveram, eles, de certa forma, iam se retirando do plenário, não resistindo àqueles argumentos. Porque às vezes é mais fácil ser ativista de Facebook, é mais fácil ser ativista de outdoor, é mais fácil ser ativista de adesivo, do que estar aqui colocando o seu ponto de vista, se expondo, recebendo vaia, recebendo aplauso, mas enfim, tendo a coragem de fazer esse debate sério, olho no olho com a população. Então Brusque ganhou nessa noite. A decisão a partir de amanhã então será pelo veto ao projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, e o veto por dois motivos, Banana, porque aquele projeto aprovado na Câmara, que permite apenas a instalação de lombadas, ele é contrário ao interesse público, e também pelo veto por aquele projeto ser inconstitucional, porque cabe à União legislar sobre o trânsito e cabe aos executivos, sejam estaduais ou municipais, optar pelas formas de fiscalização previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Não pode uma Câmara de Vereadores limitar a quantidade de equipamentos, de aparelhos que poderão ser utilizados pela fiscalização na cidade. Então, estou muito feliz com o resultado dessa noite, mas acima de tudo por poder ter respirado democracia e por, enfim, a Prefeitura poder ter colocado isso às claras, a posição, a concepção do nosso projeto para a sociedade. Prefeito, para a gente encerrar, a Câmara Municipal de Brusque votou nessa noite, né, vamos assim dizer, uma enquete popular sobre o assunto, indo nos bairros, etc. O que o senhor fala para nós? Eu acho lastimável a decisão a essa altura do campeonato. Primeiro, Banana, porque a Câmara de Vereadores votou contra o projeto. Ela se manifestou na semana passada pela segunda vez consecutiva. Ela disse que só pode instalar na cidade lombada eletrônica. Ora, caberia uma consulta popular antes de qualquer decisão da Câmara, né? Eu, quando vou fazer o almoço, eu penso no que eu vou fazer de almoço para ir lá no açougue comprar aquela carne. Eu não vou fazer a compra dos mantimentos para depois definir o que eu vou fazer. A Câmara de Vereadores fez mais ou menos isso. Primeiro ela decidiu que só pode lombada eletrônica e agora ela decidiu que tem que ouvir o povo para saber o que o povo pensa. Eu acho isso estranho, né? E segundo aspecto, um processo dessa natureza, ele envolve recursos financeiros, recursos orçamentários. É um projeto, é uma sistemática que envolve toda a organização da cidade como se fosse um processo eleitoral. Um processo eleitoral com as urnas espalhadas pela cidade, com mesários, com todo aquele processo de apuração, né? É um processo que exige uma divulgação prévia, né? Um espaço para aqueles que são contra, para aqueles que são a favor se manifestarem, uma espécie inclusive de horário eleitoral, de certa forma no rádio, para que as pessoas possam colocar as suas posições a favor e contrário, e tudo isso, Banana, envolve custos. Então eu espero, não tive a oportunidade de ler o que foi aprovado, mas né, quero saber de onde que nós vamos tirar recursos para uma ação dessa natureza, né, se isso não está previsto no orçamento do município de Brusque para 2014. Diante dessa votação,
123 votos contra 2, audiência pública, né? Diante dessa situação da Câmara, o que o senhor fala? O senhor vai, obviamente, já falou, colocou essa situação, vai vetar aquilo que vem lá da Câmara Municipal. Então, por si só, esse projeto volta para a Câmara Municipal, isso só para orientar o nosso formador de opinião, muito importante, né, essa ideia dessa pergunta. Como fica agora? Então, está aprovada a audiência pública, o senhor vai realmente comprar os equipamentos, vai implementar isso já? Nós vamos vetar o projeto. Esse projeto ele volta para a Câmara de Vereadores, porque o meu veto ele pode ser derrubado pela Câmara de Vereadores, né? Se o veto for derrubado, cabe ainda ao município de Brusque, a nossa Procuradoria ou qualquer outra entidade, ajuizar uma ação de inconstitucionalidade, né? E nós vamos tomar as providências de encaminhamento para o processo licitatório no momento em que o aspecto jurídico tiver resolvido, né? Então nós vamos ter toda essa cautela. O processo legislativo não se encerrou ainda, porque agora o processo, a bola está nos meus pés. Consultei a população, deram um recado, vou agir conforme o desejo da população e vou remeter para a Câmara de Vereadores. Lá, se o veto for mantido, né, então a gente está liberado efetivamente para fazer a licitação dos equipamentos. Se o veto for derrubado, nós teremos que partir para o judiciário para buscar essa garantia na justiça. Prefeito, para a gente de fato agora encerrar, CDL foi convidado, a CIB foi convidada, o senhor falou que foi mandado um convite pessoal para todas as entidades representativas da cidade, aos líderes dos bairros. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto, que é tão importante também para a gente passar ao nosso formador de opinião, ao nosso formador de opinião. Banana, eu quero dizer que toda a sociedade foi convidada e nós tivemos aqui representantes de diversas associações de moradores, sindicatos, o Instituto Nossa Cidade, todas as forças de segurança pública estavam aqui presentes, diversos populares, inclusive pessoas que tiveram filhos ou parentes que foram mortos pelo trânsito da nossa cidade, né? Tivemos a representação popular. Então, assim, quem não foi convidado, quem não veio, perdeu a oportunidade. Todos sabiam qual era o objetivo era consultar a sociedade organizada e os interessados a respeito da decisão. Quem não veio, perdeu a oportunidade. Eu acho que todos que estavam aqui ganharam uma noite, puderam conviver assim com democracia na sua plenitude, né? E quem preferiu ficar em casa vendo novela ou participando de outra atividade, enfim, fez opção por não estar, perdeu a oportunidade. Okay. Bom, a gente agradece a gentileza do prefeito Paulo Roberto Esso nos receber e a gente fica feliz em registrar mais um grande momento. Aliás, a gente sempre registrou, né, prefeito, ao longo desses 5 anos. Mas esse é um grande momento mesmo, Banana. Esse é um momento inédito na cidade, um momento extraordinário, um momento de muita felicidade. A gente está registrando, né, nesses últimos 5 anos à frente do Canal X Brusque, do tvcanalx.com, a primeira transmissão online aqui da nossa cidade, a gente teve o privilégio de fazer também, sempre mostrando esse lado da comunicação e fazendo com que os nossos formadores de opinião reflitam sobre as nossas ações, aquilo que acontece na cidade. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho e a cidade toda vai ver na íntegra o que aconteceu aqui justamente para poder ter noção daquilo que foi feito aqui hoje. Até por uma questão óbvia, né? Nós temos uma cidade aí, nós vamos estar atingindo a 40 mil pessoas pelo Canal X e a muito mais pelo canal online. Então, portanto, o registro, momento histórico, nesse 18 de março de 2014, Canal X Brusque, tvcanalx.com, para a história de Brusque, para a história da nossa gente. Canal X Brusque, tvcanalx.com, um abraço ao prefeito Paulo Roberto Esso, um abraço a todos vocês, daqui a pouco a gente volta.